Ele parece um peixe, mas é um anfíbio. Tem o que parece ser um rosto sorridente, mas é um predador implacável. E o mais inacreditável de tudo, ele pode se regenerar completamente. Olá, exploradores do desconhecido, e bem-vindos ao Misterverso. Hoje vamos mergulhar nas águas misteriosas dos lagos do México para encontrar uma criatura que desafia a lógica, a evolução e até mesmo a morte. Este é o axolote. Por trás desse rostinho simpático que parece ter sido desenhado para um desenho animado, existe um dos segredos biológicos mais profundos do nosso planeta. Este é o animal que, tecnicamente, nunca cresce, que parece não envelhecer e que pode literalmente renascer de si mesmo quantas vezes for preciso. Como isso é possível? Porque a evolução permitiu que uma criatura assim existisse? E o que a ciência já descobriu, ou ainda tenta desesperadamente entender, sobre ele? Prepare-se porque a história do axolote é mais estranha e maravilhosa do que qualquer ficção. Vamos começar pelo básico. O axolote, ou Ambystoma mexicanum, vive exclusivamente em um lugar do mundo, o complexo de lagos de Xochimilco, perto da cidade do México. Seu nome vem do náhuatl, a língua dos antigos astecas, e a tradução mais comum é monstro da água. Mas, honestamente, olhando para ele, monstro é a última palavra que vem à mente. Eles são curiosos, relativamente pacíficos e, vamos admitir, incrivelmente fofos. Mas a ironia do nome é apenas o começo do mistério. A primeira grande esquisitice do axolote é algo chamado neotenia. Em termos simples, ele atingiu a maturidade sexual sem passar pela metamorfose. Pense em um sapo. Ele começa como um girino aquático com brânquias e se transforma em um adulto terrestre que respira ar. O axolote simplesmente não faz isso. Ele permanece em seu estágio larval para sempre. Ele se torna um adulto capaz de se reproduzir, mas mantém suas características de bebê, como as brânquias externas que parecem uma juba fofa ao redor da cabeça e uma nadadeira dorsal que percorre seu corpo. É como se a natureza apertasse o botão de pausa no seu desenvolvimento. Ele é um Peter Pan do reino animal, o filhote eterno. Mas por quê? A teoria mais aceita é que as condições nos lagos de Xochimilco eram tão perfeitas, água fria, oxigenada e cheia de comida, que simplesmente não havia vantagem evolutiva em sair da água. Para que se arriscar na terra firme quando se tem um paraíso aquático? Assim, o axolote se adaptou para viver toda a sua vida como um jovem aquático, mas a eterna juventude é apenas o aquecimento. O verdadeiro superpoder do axolote, a característica que o torna uma celebridade no mundo científico, é sua capacidade quase mágica de regeneração. E quando dizemos regeneração, não estamos falando de um rabo de lagartixa que cresce de novo. Estamos falando de algo em uma escala que parece saída da ficção científica. Se um axolote perde uma pata em uma briga ou para um predador, ele não apenas a reconstrói. Ele a reconstrói perfeitamente. Ossos, músculos, nervos, pele, tudo volta ao lugar, sem nenhuma cicatriz. É uma cópia exata da original. Mas espere, fica ainda mais impressionante. Ele pode regenerar partes de seus órgãos vitais. Danifique o coração de um axolote, e ele o consertará. Esmague sua medula espinhal, causando uma paralisia que seria permanente em nós, e o axolote a regenerará, voltando a nadar como se nada tivesse acontecido. E agora, a parte que realmente desafia a nossa compreensão da biologia. O axolote pode regenerar partes do seu próprio cérebro. Sim, você ouviu direito. Cientistas removeram porções do cérebro de axolotes em laboratório, e com o tempo, o tecido cerebral se refez, com as conexões neurais se restabelecendo. O animal não apenas sobrevive, ele recupera suas funções. Como isso é possível? A chave parece estar em suas células-tronco. Ao contrário de nós, humanos, que temos células-tronco muito ativas apenas quando somos embriões, o axolote parece manter essa capacidade por toda a vida. Quando uma parte do corpo é ferida, as células ao redor da lesão meio que voltam no tempo, tornando-se menos especializadas, e então se multiplicam e se rediferenciam para formar exatamente o que foi perdido. É um mecanismo de reparo perfeito, um sonho para a medicina humana. E é por isso que laboratórios em todo o mundo estudam o genoma do axolote. Eles acreditam que, se pudermos decifrar como o axolote faz isso, poderemos um dia aplicar esse conhecimento para curar lesões na medula espinhal, reparar corações danificados por infartos ou até mesmo tratar doenças neurodegenerativas. O pequeno monstro da água pode guardar a chave para o futuro da medicina regenerativa. Essa aura mística não é nova. Para os antigos astecas, o axolote era uma criatura sagrada. A lenda conta que, durante a criação do universo,
Os deuses decidiram se sacrificar para colocar o sol e a lua em movimento. Um dos deuses, Xolotl, o deus do fogo, dos relâmpagos e da deformidade, se recusou a morrer. Para escapar do sacrifício, ele se transformou em várias coisas, e sua última forma foi a de um axolote, escondendo-se na água. Por isso, o axolote se tornou um símbolo de vida, de transformação e da capacidade de escapar da morte. Uma criatura que, mesmo parecendo simples, carregava uma centelha divina da criação. Mas aqui chegamos à parte mais triste e irônica desta história. A criatura que pode enganar a morte e renascer de suas próprias feridas está como espécie à beira da extinção na natureza. A poluição das águas, a introdução de espécies de peixes predadores como a tilápia e a carpa, e a destruição de seu habitat nos lagos de Xochimilco levaram a uma queda catastrófica em sua população. Estima-se que existam menos de 1000 indivíduos selvagens, talvez apenas algumas centenas. O paraíso aquático que o manteve eternamente jovem agora está se tornando seu túmulo. Hoje, a grande maioria dos axolotes vive em cativeiro, em laboratórios de pesquisa e aquários ao redor do mundo. Eles se tornaram guardiões vivos de uma esperança científica, enquanto sua casa original desaparece. É um lembrete sombrio de que, mesmo o ser mais resiliente da natureza, não consegue sobreviver à destruição humana. O axolote nos força a questionar o que sabemos sobre a vida. Ele é um paradoxo vivo, um predador com um sorriso, um adulto com corpo de bebê, uma criatura mortal com o dom da imortalidade parcial. Ele nos mostra que a natureza ainda guarda poderes e segredos que mal começamos a compreender. Talvez o axolote exista para nos ensinar uma lição profunda, que a vida é um ciclo de transformações, mas que às vezes há uma beleza e uma força incríveis em simplesmente permanecer, em resistir. No final, o verdadeiro mistério do axolote não é o corpo que se regenera, mas sim o espírito de uma espécie que, contra todas as probabilidades, insiste em continuar viva, nos lembrando do quão mágica e frágil é a vida neste planeta. Se você ficou tão fascinado quanto eu por essa criatura incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e, claro, se inscrever no Misterverso. Aqui a curiosidade é infinita e o mistério eterno. Obrigado por assistir e até a próxima.